Terceira vez, galera! Calma, que a live vai sair sobre leilões de veículos com meu amigão. Vou dar altas dicas aí para você que tem interesse no tema em ganhar uma renda extra. E ele manja muito. Vamos tentar aqui pela terceira vez. Calma que vai dar certo. Estamos com problemas técnicos, sinais de Wi-Fi. Meu amigão acabou de entrar. Vamos ver, ó, no mesmo Wi-Fi, pode ter certeza. Sai do Wi-Fi de um, deixa só esse da live aí que vai dar certo. Eu já passei por isso lá em lives anteriores que eu tava com dois celulares na rede. E aí, chegou o convite ou não? Nada? Ó lá, não vai. Você vai ter que entrar pelo da Dani mesmo, hein? Tá, mandei o convite pra você aí, ó. Não foi? Estamos tentando aí esta bela live sobre leilões. Galera, esta aqui era uma live para ser lá no meu canal, um teste em Wall Street. Mas eu não consigo fazer lives lá ainda porque eu não tenho 1.000 seguidores. Então, abençoado de Deus, me segue lá para que eu atinja lá os 1.000 seguidores e consiga fazer as lives de lá. Vamos tentar aqui de novo. Agora foi. Mandei o convite aí, amigão. Vamos ver se entra. Aí, entrou. Amigão, seu perfil tá bichado, hein? Ó, vamos ver se vai. Tá carregando. Cara, fica só com o celular no Wi-Fi, viu, William? Deve ser o outro celular tá derrubando. Certeza. Pega teu celular, tira ele do Wi-Fi e deixa só o da sua digníssima esposa. Vamos ver se a gente consegue fazer aqui. Tá carregando. É, vamos lá. Dani enviou uma solicitação. Aceitar. Vamos ver se vai. Nada, amigão. Mandei aí de novo, ó. Aí, aí. Tá me ouvindo Aí bem? voltamos Voltamos. Tá me ouvindo bem? perfeitamente. Foi você que caiu, né? Ou eu que caí? Não, pega teu celular, cara, e tira do Wi-Fi, cara. Eu acho que os dois celulares, um tá derrubando o outro. Ô, louco. É isso aí, pode ter certeza. Bom, vamos lá, amigão. Voltando, né? Para quem não conhece o William, né? A gente já se conhece há muitos anos, um dos meus amigos íntimos, e um dos nossos papos preferidos é empreender, investimentos, né? E, e aí a gente sempre bate muito papo sobre leilão de carro. O William tem um puta conhecimento, e aí deu essa ideia de trazer o William para cá para poder compartilhar um pouquinho desse tema que é bem bacana e muita gente tem interesse, né, amigão? Entendi. E antes da gente começar a falar sobre leilões, eu queria que você se apresentasse para a galera aí que não te conhece, né? E até falasse aí o seu perfil no Instagram que você fez agora, recente, né? Para compartilhar essa vivência. E ó, se apresenta aí, amigão, para a galera. Aí, pessoal, boa noite novamente, né? Sou o William. Minha profissão, eu sou analista de RH, né? E há alguns aninhos aí a gente iniciou, né? No mundo dos leilões aí. E aí o meu canal e também meu Instagram, né? O canal e o perfil Autonomia e Economia, né? Então eu dou algumas dicas de reparação de carros, né? E vou começar também a postar alguns assuntos de leilão. Maravilha. Amigão, o que que motivou você, cara, né, a entrar na esfera dos leilões, se interessar por esse tema, né? A gente sempre conversa, né, que a gente está cansado da CLT, né, e tentando, né, uma renda extra. Você acha que foi esse o principal fator, assim, que eu acho que muita gente vive isso hoje, né? Mas você, o que que levou você para começar a se interessar pelos leilões de veículos aí? Ah, com certeza, né? A gente que é CLT, né? Sempre busca algo para ter uma segunda renda, né? Começar a empreender, né? Para depois largar o CLT. Não é o meu caso ainda. E como eu tinha até te comentado, né? A gente fica vendo nas redes sociais, então a gente é bombardeado, né? Sobre tantas mentorias, vários influenciadores, né? Mas em específico nos leilões, né? Realmente é o preço, né? Se a gente for comparar o preço que você paga num carro, por exemplo, num leilão,
comparar com a loja, é bem diferente, né? É muita diferença de preço, né? E aí, com isso, tanto às vezes as pessoas compram o veículo para utilizar, quanto para realmente revender. Então, há muita diferença. Realmente, o principal fator realmente foi o preço. Eu sempre olhei os influenciadores e aí realmente eu fui estudando, acompanhando e realmente vi que é possível. Não é fácil, mas é possível Pô, de você legal. comprar. E aí, vamos imaginar o seguinte, né? Alguém que está assistindo a gente agora aqui e tem esse interesse de entrar no mundo dos leilões, arrematar um carro, ou para utilizar, ou até mesmo para revender, que é o seu caso, né? Fazer uma renda extra e quem sabe futuramente só viver disso. Como que Sim. você se preparou do zero? Que você falou assim, pô, legal, me interessei e vou entrar nos leilões aí. Como que foi a sua trajetória, a sua preparação, até chegar no ponto de realmente, né, começar a dar os lances lá? Sim. No meu caso foi um pouco mais fácil porque eu sempre, né, desde moleque, eu sempre acompanhei carro. Então, conforme foram passando os anos, eu fui obtendo alguma experiência, né? Mecânica básica. Então, por gostar, né, desse assunto, então foi bem mais fácil, né? Então, na hora de analisar um carro, eu não tive nenhuma dificuldade, porque eu já sabia. Mas, como eu me preparei, eu fiz uma mentoria com um cursinho de um dos influenciadores, né, famosos aí de leilão, né? E nele eu aprendi bastante siglas, né? Como realmente é um leilão, né? E aí fui na prática, né? Eu fiz a minha primeira, lá atrás, né? As primeiras visitas, né? E aí você faz o cadastro no leilão, né? Vai no pátio, visita, realmente vai tomando coragem, dando os lances, né? E entendendo como funciona. É, né? A gente nunca esquece o primeiro carro, né? Então, assim, mas realmente como se preparar, primeiro foi a mentoria, né? Importante porque não é só basta fazer o cadastro e dar o lance, né? Tem que saber como funciona, né? Quais são as siglas, né? As particularidades do leilão. Tá? E nessa mentoria que você fez, amigão, quais foram os pontos assim que você considerou ideal assim, que te ajudou muito, que você não tinha ideia assim, que você quando você estava fazendo a mentoria você falou assim, caramba, você consegue resumir assim e colocar os pontos principais que você conseguiu pegar nessa mentoria? Sim, sim. Nessa mentoria, o influenciador, né, ele ensina até como você analisar um veículo, né? Mas, assim, realmente as siglas, né? Então, por exemplo, num leilão, por exemplo, de carros, ou até mesmo de motos, enfim, de veículos em si, tem três tipos, né, de veículos que são leiloados, né? O retomado de financiamento, né? O pequena monta e o média monta, né? Então, cada termo desse tem um significado. Então, o retomado de financiamento, como já diz no próprio nome, né? É aquele veículo que a pessoa não paga e o banco retoma, né? E esse veículo vai pelo leilão. Pequena monta, né? É quando o veículo tem algum acidente, mas que não é tão grave, né? Por exemplo, que amassa um para-choque, um capô, farol, e aí o banco prefere indenizar a pessoa do que propriamente arrumar aquele veículo, né, para o sinistrado, né? E o média monta quando, vou usar uma palavra que quando a pancada é bem mais forte, por exemplo, um capotamento, aquele carro ele não virou sucata, mas ele pode ser reparado, né, após passar pela vistoria do Inmetro e voltar às ruas normais, entendeu? Por exemplo, outro termo que você aprende num treinamento desse, né, numa mentoria. Quando você está assistindo o leilão, o leiloeiro fala condicional. O que que é condicional? Condicional é quando o lance não chega àquele valor que o banco estabelece e aí fica condicionado o banco analisar para ver se vai liberar aquele lote ou não para quem deu o lance, entendeu? Então, várias dicas assim, vários termos super importantes que nessas mentorias, né, eles passam. Então, por isso que é muito importante a pessoa que quer entrar de cabeça nos leilões, ou fazer uma mentoria, ou pelo menos ir, né, com uma pessoa que já comprou carro de leilão, moto de leilão, enfim, uma pessoa experiente. Porque se você não souber esses termos, você fica perdido e pode até comprar
algo que realmente não era o que você estava desejando, entendeu? Entendi. E aí você pegou, então, ó, nessa mentoria, você pegou a parte de os termos, né, dos carros dos leilões, como você já falou aí, recuperado de financeira, ou pequena monta, média monta. É, toda a parte do trâmite de documentação também, de como que funciona a documentação, acho que você pegou. Você acha que é fundamental, então, fazer uma mentoria antes da pessoa, né, cair de cabeça aí para os leilões? Você acha que isso daí tirou um pouquinho do seu receio de entrar para os leilões? Na realidade, não foi nem receio, é a gente achar que sabe e quando faz a mentoria não sabe de tudo, Hum. né? Por mais que você acompanhe os vídeos no YouTube e os influenciadores às vezes explicam algumas coisas, mas nem tudo é falado. Então, sim, é importante mentoria ou pelo menos você ir com a pessoa que já comprou, né? Já passou por os leilões. Aí é praticamente a mesma coisa. Se brincar até mais confiante você ir com a pessoa que já comprou, porque né, a pessoa tem mais malícia, enfim. Mas ambos é importante, né? Você tem que estudar, tem que ter uma informação antes de entrar, sim, é importante. Tá, e aí, amigão, quais são as dicas? Você falou das dicas do veículo, né? Que você aprendeu também até em o que você olhar num carro que você aprendeu no curso. Quais são as principais dicas que você poderia dar para o pessoal que está interessado até em entrar em leilão? Porque isso daí serve tanto para leilão como para qualquer carro, né? Qualquer carro que É, a pessoa vai comprar. O que que você analisa assim de ponta a ponta num carro, é, pessoalmente ali? Quais são os pontos principais da sua análise hoje para decidir se, pô, isso aqui vale a pena ou não? Até para quem não tem tanta experiência. a gente pode dividir em duas vertentes: a análise do veículo, né, quando você vai visitar, e outra vai ser uma análise financeira. Então você tem que realmente entre as fazer conta, né? Então antes de você visitar o carro, pega o modelo do carro, vê as fotos certinho, o ano dele, pesquisa a tabela FIPE, pesquisa quanto que é o valor de mercado, se é um carro popular ou não, entendeu? É, E aí, realmente, na descrição de cada lote no leilão, tem falando os custos, né? E o que aquele carro tem de problema. Se ele é um pequena monta, se ele é um retomado de financiamento, entendeu? Então, primeira parte, que é a parte de documentação, não, né? É a parte teórica, né? Você tem que olhar o edital do leilão e aquele lote que você se interessou, verificar o que ele se trata, né? O que ele tem, né, de detalhe. Então, a maioria das casas de leilões, né, principalmente as maiores, às vezes detalham tudo que tem no carro. Se o motor do carro foi trocado, se o chassi está remarcado, enfim. Então, primeiro você tem que fazer essa lição de casa, né? E realmente colocar até mesmo num caderno ou no Excel, a continha de mais e menos. Não tem segredo, entendeu? E aí já posso já até falar da porcentagem, né? Um carro retomado de financiamento, né, que é o que eu aconselho para quem está entrando, você tem que pagar 60%, no mínimo 60%, aliás, no mínimo, perdão, 60, máximo 60% da tabela FIPE. Porque aí Isso para você você tem ganhar dinheiro, né? tanto para ganhar dinheiro quanto também para usar. Tá. Claro, as pessoas que vão comprar no leilão hoje para utilizar, a gente percebe, né, observa que eles pagam até mais. Mas elas não se dão conta que o carro pode estar com algum problema de motor grave e não vai ter garantia, então elas vão até tomar prejuízo, vai ficar mais caro do que se fosse comprar numa loja. Mas enfim, a primeira parte é realmente esse estudo, né? A teoria, a lição de casa. E no dia lá que você for visitar, né, seu carro, sua moto, seu caminhão, é basicamente bem parecido, até igual quando você vai comprar um carro particular, né? Vai olhar o motor do carro, o interior, se o pneu está bom, se não está. Então a avaliação é bem parecida, ou se bem é igual quando você vai comprar um carro de um desconhecido, até mesmo na agência, né? Você vai numa agência, você vai abrir o motor do carro, olhar se já não foi batido, né? Ou tem um colega meu que fala que o carro conversa com você, né? Ele dá sinais, né? Por exemplo, o carro está lá quilometragem de 50 mil quilômetros, mas as pedaleiras estão tá tudo desgastado. Opa, alguém deve ter mexido na quilometragem daquele carro, né?
alguma Legal. conversa com você. Mas para o leilão específico, o que eu acho mais importante é realmente fazer a conta antes, né? Ah, Porque a maioria dos leilões eles já deixam o lance aberto. Então, às vezes, o carro já até ultrapassou daquele limite que você, né, podia pagar, então nem vale a pena visitar aquele lote, né? Então, antes de visitar, é fazer realmente a lição de casa. não, legal. Aí quando você chega lá no carro, beleza, você olha o motor, você pode ligar o carro ou não, amigão? A maioria dos leilões, ou vai, 99% não, Você não né? pode ligar o carro, né? Não, no dia da visitação, aí vai de leilão para leilão. Tem leilão que o carro fica 100% fechado, para você olhar, você tem que pedir para um funcionário abrir para você. E a maioria dos leilões, pelo menos, fica o capô do carro aberto. Aí você pode fuçar o que você quiser lá, o motor do carro, entendeu? Mas o interessante é que, principalmente aqui na Grande São Paulo, né, as maiores casas de leilão, no dia do leilão o carro passa desfilando na passarela que eles falam, né? Uhum. Então tem a arquibancada, né? O carro passa ligado, né? E na hora do leilão desse veículo. Então isso é bem bacana que você já sabe que o carro está funcionando, entendeu? E quando ele passa ligado, para quem está assistindo online, ele consegue visualizar também ou não? Olha, a maioria das casas de leilões, por incrível que pareça, né, eles têm uma filmagem bem bacana, dá para ver Uhum. bastante coisa. A resolução das fotos é bem interessante. Tem algumas casas que não, a foto, você vê pela foto, quando você chega lá, o carro tá pior, Entendi. né? E tem algumas casas que realmente o que você vê na foto, quando você chega presencial, realmente o carro está bem parecido, né? A resolução é bem interessante das fotos, das filmagens. Mas dá para realmente ter uma noção. Mas o interessante é visitar, porque nem tudo você vê na foto ou no vídeo. E esse carro fica aberto, William? Você pode entrar dentro do carro? Porque, por exemplo, assim, você consegue ver se ele está com step, se ele está com macaco, chave de roda, se ele está com banco rasgado, sei lá, manivela quebrada. Depende da casa de leilão. Tem leilão que fica dentro de um galpão e o funcionário abre para você. Aí você pode ver tudo isso. E tem umas que fica 100% fechado e você tem que colocar ali numa película, caso o carro esteja isso filme, né? Para ver alguma coisa. Vai depender da casa de leilão. Mas você consegue ter essa informação no edital? Ó, tá sem step, tá sem bateria, ou é uma surpresa? Depende do leilão. O leiloeiro não é obrigado a informar tudo, né? Entendi. O que eles fazem é uma cautelar no carro, né? Hum, Como só para o pessoal entender, né? Então, por exemplo, isso eu estou falando de grandes casas de leilão, né? tá. Grandes casas. Então, a parte estrutural do carro, realmente eles analisam bem, né? Se já foi batido, se o chassi foi remarcado, se já tem passagem por leilão, né? Às vezes o carro está na terceira vez, segunda vez, de novo no leilão, entendeu? Então, as grandes casas, eles analisam bastante coisa. Se o carro está com o motor batendo, está fumando, enfim. Realmente, eles falam bastante coisa. Mas não são obrigados. Pode ser que depois que você traga o carro para casa, você veja alguma coisa que não foi informado. Mas é o risco, né? Você compra no estado. Isso que as pessoas têm que ter, né? Isso na mente. Você compra no estado, por mais que o leiloeiro tente falar o máximo de informações daquele veículo. Tá. E, ô, William, tem diferença de uma casa de leilão para outra, assim, você que está acompanhando várias? E até se você quiser citar as que você acompanha, que você acha mais legal, que você pegou na mentoria lá, é, que até já dá até um norte, né, para quem está querendo, né, se interessar por isso daí, já pelo menos ir em lugares onde você já acompanha, que você sabe que é bem completa a descrição, né? Assim, se você for entrar no Reclame Aqui, por exemplo, e você colocar aí os nomes das principais casas, todas têm reclamação. Porque realmente pode ser que uma ou outra reclamação é verdade, o leiloeiro vacilou, enfim, algum funcionário interno, acontece. Então você vai ver que todos têm a nota abaixo, acho que de 5 lá no Reclame Aqui, todas, né? Todos têm reclamação, né?
Então, assim, tem muita diferença de uma para outra. Por exemplo, tem casa de leilão que te obriga a transferir o carro com o despachante deles credenciado. Tem umas que não. Tem umas que tem taxa de logística, que significa o carro foi apreendido lá na Bahia, mas era daqui de São Paulo. Então, o valor do guincho, da cegonha, desse carro foi apreendido, você paga. Tem umas que não cobram. Também isso vai variar também do banco, né? Do No proprietário do edital. veículo. Tudo isso aí que você está falando está no edital. Tudo no digital, exatamente. Aí, cada leilão tem a sua regra, né? Então, realmente tem diferença de muito para uma casa para outra. Mesmo se a gente for comparar entre os grandes, né? Os maiores casas de leilão. Realmente tem bastante diferença. O que eu sugiro a pessoa é pesquisar isso no Google mesmo, né? E antes de fazer o cadastro, ir pessoalmente lá na casa do leilão para fazer uma visita. Confirmar se realmente aquele site é o verdadeiro, porque o que mais tem hoje é site falso de leilão, entendeu? Feito isso, conheceu lá o pátio, existe realmente, né? E aí sim faz o cadastro e tira todas as dúvidas lá, porque realmente cada uma tem sua particularidade. Algum detalhe que você consegue. Eu lembro, cara, eu não, é o Edu, né, que você fez? É o Edu que você fez a mentoria? Eu acompanho dois, né? Dois influenciadores. Um é o Edu Campos, né? Ele é, eu acho que o mais famoso aí, mas eu não fiz a mentoria dele, eu não conheci ele na época. E o outro que é o Nando, né? Então, esses dois influenciadores aí. Mas o Edu também tem mentoria, ele é bem famoso. Então, eu lembro, cara, que ele falou um lance, aí eu queria que você confirmasse. Ele falou que um detalhe para você verificar se você está num site oficial de um leiloeiro ou se é um site falso, eu não lembro se era ponto, se não podia acabar com ponto .br, uma coisa assim. Isso é uma das dicas, né? É, Mas tem então, ele tem que acabar como? como BR. Como ele tem que acabar com ponto .br. Isso, Se ele exatamente. acabar ponto .com é um indício de ser uma fraude. Exatamente, ou ponto .org ou algo do tipo. Outra coisa também, em todo site de leilão vai ter o registro do leiloeiro na junta comercial. Então, se você pegar o número, como fosse um CRM de um médico, entendeu? Então, se Tá. você pesquisar lá nesse site, né, da junta, aí você vai saber se realmente aquele código é daquele leiloeiro e qual o site oficial dele. Então mais um indício para você não cair em site falso de leilão. Mas aí você entra na junta comercial do estado que a pessoa tá, né? Se a pessoa estiver assistindo a Exatamente, gente lá em Minas, ela vai entrar na junta comercial de Minas e procurar os leiloeiros cadastrados. exatamente. Isso, você coloca o número do registro dele, né, na junta, acho que é junta comercial que fala, e aí vai estar lá todas as informações dele certinho, se realmente aquele leiloeiro não está com o registro cassado ou algo do tipo. Mas, assim, eu sugiro que a pessoa, antes de fazer o cadastro, vá na casa de leilão, pega o endereço no site e realmente visite, tire todas as dúvidas e pergunte: "Ó, esse site é de vocês mesmos? Posso confiar?" Porque realmente, igual eu falei, tem mais site de leilão do que para aplicar golpe nas pessoas. Entendi. Ô, amigão, e como foi a sua assim, primeira experiência assim, arrematando o carro, né? O psicológico é que nem na bolsa, não. Quem faz day trade, né? Que o psicológico é muito pesado, né? Às vezes você quer muito aquele carro e aí um dá lance, outro dá lance. Como que é essa experiência assim, para quem nunca entrou, até para a pessoa não se empolgar e acabar comprando um carro acima do valor, né? Tem que segurar a emoção. Eu acho que deve ser bem parecido com quem opera aí day trade. Eu não operei, mas realmente bate aquela ansiedade, né? É normal, mas não pode realmente se emocionar. Porque se você se emocionar ali naquele calor da emoção da disputa, mesmo às vezes se você vai estar online ou presencial lá levantando a mão, você vai pagar caro. Porque tem pessoas que vão realmente para pagar caro. Eu falo que leilão é garimpo, então a maioria dos negócios saem caros. Muita gente vai para comprar para usar, então aquela pessoa está disposta a pagar um pouquinho a mais, né, comparado com a pessoa que é necessário para ganhar um dinheiro, né, enfim, para revender. Mas tem que segurar a emoção. Eu falo sempre assim, leilão tem todos os dias. Então, se hoje não deu, né, naquele veículo que você estava interessado, amanhã tem mais leilão.
né? As grandes casas todo dia tem leilão praticamente. Então, uma hora sua hora vai chegar. Mas eu me recordo, sim, da primeira vez, eu não consegui comprar, mas dá um pouquinho de ansiedade, um pouquinho de nervoso, que você às vezes faz a conta, fala, eu posso pagar até aquele valor. Quando você chega na hora do lote, já explodiu o valor. Você fala, pô, nem chegar da lance, né? E o carro já tá caro, já. Mas eu me recordo, sim. E tem um lance também, William, que eu lembro que você comentou comigo, que é legal passar para a galera, que tem um pessoal que já começa a dar lance antes do carro entrar, né, a leilão, né? Explica isso daí, como é que funciona isso daí. Isso é meio que uma estratégia do leilão mesmo, né? Eles deixam já aberto o lance, geralmente 2 dias antes, ou até uma semana, depende da casa de leilão. Então, eu não sei por que, não me pergunte, o ser humano é uma coisa, né, decifrável, as pessoas vão dando lance antes e quando chega no dia do lote lá, quando o leiloeiro anunciar lote 100, já explodiu já, o leiloeiro às vezes não precisa nem ficar animando aí a plateia ou o pessoal da internet para dar lance, porque o carro já explodiu já. Até já às vezes até mais caro do que aquele mínimo que o banco precisa, né, para vender. Então, por isso que eu falo, a maioria já sai caro por conta de realmente as pessoas, né, dão um lance e vão inflamando, né, vão aumentando o valor do veículo. Pô, legal. E assim, pelo que você tem acompanhado aí, quais, assim, você tem assim uma ideia, quais são os carros que são mais disputados dentro de um leilão assim, e a faixa de preço que é mais disputada, que é mais difícil de arrematar? Hoje, né, em Isso que você já está 2025, acompanhando. hoje em 2025, se a gente, até mesmo ano passado, que eu me recordo, realmente são os carros mais populares e principalmente os carros que a gente mais é, observa dos motoristas de aplicativo, né? São os populares, os Onix, Gol, Ford Ka, né? Por mais que não fabrica mais, mas tem muito ainda dentro nos leilões, né? Então esses carros geralmente populares, né, entre aspas, até o valor de FIP 70 mil reais, de 50, né? Vai, de Uhum. 50 a 70, ou até de 40 até 60, essa faixa aí, essa média de 40 a 70, realmente, e dos populares, né? Sendo populares. Realmente são os carros bem mais disputados, né? Quanto mais o carro for, ou a moto mais novo de ano, é mais disputado, que automaticamente são carros mais, ou motos mais inteiros, né? Realmente não tem muita coisa para fazer. E é um Então são carro bem fácil, disputados. pô. É um carro fácil para você revender para quem está querendo entrar no Uber, né, no Isso, 99, né? exatamente. Que tem até, acho que se eu não me engano, tem um ano lá, que é o mínimo que o cara pode colocar o carro no aplicativo, né? Exatamente. Então, e tem muito carro de locadora também, né, amigão, nesses leilões, né? Exatamente. Então o que eu mais vejo realmente uma disputa é realmente esses carros, né? É, E também os baratinhos, né? Baratinhos que eu falo assim, até 15 mil reais. Então, ele já começa num preço não muito interessante, porque ele já tem muita coisa para fazer, né? Um carro mais velho de ano, geralmente. Então tem muita coisa para fazer. Então já não compensa. Se você for comparar com a Sim, tabela FIP, então esses carros saem bem quase na FIP. Se for somar todas as taxas, ele já sai na FIP. E o pessoal compra, impressionante. entendi. Até porque quando você for revender esse carro, né, ele vai sair no laudo cautelar que tem passagem por leilão. Ó, Exatamente. amigão, qual que é o desconto mais ou menos assim que vale a pena você comprar um carro de leilão, né? Porque vamos supor, você arrematou o carro no leilão, aí você vai revender. Obviamente que você não vai revender ele pela tabela FIP, porque o cara Vai, vai ver que tem passagem. Qual é mais ou menos esse spread, né? Essa diferença do seu preço de venda de um carro para a tabela FIP para você conseguir passar esse carro? a pessoa tem que calcular sobre os 40, se ela conseguiu, né, Uhum. comprar um carro de leilão com 40% de desconto, já com as taxas, né, e a comissão do leiloeiro, ela tem 40% de diferença. E aí vai depender muito de carro para carro, porque cada carro tem seu mercado, né? É, Então, dos 40%, ela tem que fazer as benfeitorias do carro, né? E já tirar ali uma média
para ela revender. Mas isso realmente vai variar da tabela FIPE do carro, da versão do carro, até mesmo o valor de mercado. Porque tem carro que ele sempre é vendido acima da FIPE porque ele vale, né? Então vai depender realmente do carro. Mas se a Mas gente uma for colocar média, aí de uma média. um carro de 30 mil reais, um carro popular de FIPE, a pessoa comprou, né, com 40% de desconto, ela tem que tirar mais ou menos 4 mil reais abaixo da FIPE, de 3 a 4 para conseguir vender. E ainda tem um lucro, entendeu? Então, por isso que eu falo que tem que fazer para quem quer revender, né? Fazer Hum, realmente a lição de casa bem feito para realmente não tomar prejuízo, né? Ou não ter tanto lucro, assim, né? entendi. E, cara, referente à taxa, custo, né? Você até falou aí, dependendo de onde o carro foi preso, você tem que pagar guincho. Tem leilão que você falou que você é obrigado a contratar o despachante do próprio pátio, né? Você não pode levar o seu despachante. Exatamente. Cara, como que você resumiria assim, ó, as taxas mais básicas que, cara, independe, que todo mundo vai ter que arcar, só para a pessoa ter uma ideia, né? Porque às vezes a gente está falando de taxa Uhum. e a pessoa não tem assim uma ideia clara de quanto que a gente está falando, né? Bom, a básica de todo leilão, independente se você está leiloando, sei lá, um pallet de computador ou uma bicicleta, é 5% do leiloeiro. Então, isso até é regra, eu acho que deve ser até lei, né? Então, todo bem leiloado, você tem que pagar 5% de taxa do valor do arremate para o leiloeiro. Aí, se a gente for falar de carro, moto, caminhão, né, veículo, né, aí tem a taxa de pátio. Aqui na Grande São Paulo, geralmente, a média de taxa de pátio é R$ 2.000. Então é uma taxa muito alta se a gente for ver, né? Mas enfim, E e fora independente do carro, amigão. Quanto tempo o e carro tá lá, você vai pagar ali em média uns R$ 2.000 de taxa de pátio. exatamente. Aí caminhão é um pouco mais caro pelo tamanho e moto é um pouco mais barato. Se eu não me engano, moto é R$ 800, R$ 900 mais ou menos. Então realmente tem essa proporção. Então, a 5% para o leiloeiro, né, a taxa de pátio, né, é bom sempre colocar na conta os R$ 1.000 de documentação, mas isso não significa que você vai gastar R$ 1.000 de documentação, porque para transferir o veículo é bem menos, né? Se Hum? você for fazer até mesmo você mesmo no Detran. Mas o carro de leilão ele pode ter alguma multa do antigo dono que o banco, que é proprietário, às vezes não pagou, ou até mesmo pode surgir. Então no edital tem falando todos esses detalhes que até X valor o arrematante, né, que é a pessoa que está comprando, é responsável pelas multas caso surjam, né, posterior à compra. Então é bom sempre colocar um valor um pouco alto de documentação, até mesmo se você vai pegar um carro, às vezes ele não está com a placa nova, que é a Mercosul, então você vai ter que já trocar a placa dele. Então tem vários detalhinhos aí que é bom sempre colocar. Então a conta básica é essa, os 5%, a taxa de pátio, né, Documentação. a documentação, e eu recomendo, né, aí vai realmente depender do carro, o guincho, né? E aí o guincho pode variar da onde que o leilão, onde você for buscar e da onde que você mora, né? Tem carro que ele sai com o documento de rodagem na hora que você retira. Então significa que você pode rodar com o carro. Mas tem carro que sai com o documento que não funciona, né? Ou tá com o pneu estourado, ou careca, então é arriscado. Às vezes você voltar para casa com um carro que você nem conhece, ele mais, né, que não oferecendo uma segurança para você. Eu recomendo, assim, se for um carro um pouco mais usadinho, que saia de guincho. É bom que você vai despreocupado, o carro chega na sua casa tudo certinho. E nessa. Você já fez várias simulações de GIMP, né, amigão? De diferença de quilometragem, porque você acompanha vários pátios, né? O Isso. pátio aqui da Raposo, né? Que é o Milano, né? Sim, é Milani. um Milan, exatamente. Milani, que é mais próximo da onde a gente mora aqui. Tem pátios que você acompanha em outras cidades, né? Isso. E você já acho que até já fez a cotação, né? Só para a galera ter uma ideia de valor de guincho, assim. Quais são os valores mais ou menos que você já cotou? Ó, por exemplo, se você morar na Grande São Paulo, independente, um guincho vai ficar por volta de uns R$ 400, né? Então, se você, né, residir na metropolitana de São Paulo.
Claro, se você for comprar algum carro em algum pátio da capital, né? Tá. Se for do interior de São Paulo, pode colocar aí 1.300, R$ 1.500 de guincho. Quer dizer, caro, hein, velho? Exatamente. E se for de outro estado, mais caro ainda. Às vezes é até cegonha, né? Então, assim, por isso que eu acho que vale a pena, realmente, a não ser que você tenha algum parente lá próximo que guarde o carro para você, dê mais ou menos o carro para vir rodando, mas assim, realmente é caro. Pra você. Então, já fica uma dica importante, né, William? Pra galera pegar carro em pátio muito longe, você vai ter que ter um carro aí de um valor maior, né, para compensar esses R$ 1.000. Porque imagina assim, você vai pegar um carrinho aí de 20, 25 mil de tabela. Cara, se você for começar a colocar 5% do leiloeiro, 2 conto de taxa de pátio, mil e pouco de guincho, cara, acabou. O carro vai bater a tabela, às vezes até passar, né? Exatamente. Teria que ser um carro já de um valor aí de uns, sei lá, uns 60, 50, 60 mil a mais, né? Para você conseguir ter uma margem, né? Colocando esses custos daí, né? Senão o cara se lasca, Exatamente. né, velho? Exatamente. Carro, leilão tem todo tipo de carro, todo valor, né? E muitos extrapolam, né? E se a pessoa tiver aí com pretensão de vir rodando, é aquilo que eu falei. Às vezes o carro não é confiável, às vezes ele não tem o documento de rodar e você não pode vir. Poder você pode, mas se você parar numa blitz, o carro vai ser preso e acabou. Né? Então tem que saber comprar, assim, tem que ter pé no chão e saber onde está comprando e fazer conta para não tomar prejuízo. E aí, William, a gente falou de várias taxas, né? E tudo isso daí, cara, para você não se perder na hora dos lances, né? Você falou que você já faz uma pesquisa prévia, né? Naqueles carros que vão ser leiloados, você já separa os carros que você gosta. E Isso. você faz o quê? Você tem uma planilha de Excel? Como que é a sua estratégia para você não se perder e saber exatamente qual é o valor máximo de cada carro ali que você pode chegar? Eu fiz. Isso a pessoa pode fazer até no caderno mesmo, anotando, né? Continha de mais e menos, não tem nenhum segredo. Mas eu fiz uma planilha de Excel que eu coloco o valor da tabela FIP do carro e o valor do mercado dele em cima, né? Em cada célula, só para mim realmente saber se tem uma diferença. E aí faço aquele valor vezes 60%. E aí é aquele valor, né, que aí eu tenho que subtrair ele a taxa do leiloeiro, os custos, né, para me saber lá no final qual o valor que eu posso realmente dar de lance até, né? Então, vou dar um exemplo. Ó. Eu teve uma vez que eu comprei um carro ele era 31 de tabela e eu podia chegar, né? Aí esse eu realmente extrapolei um pouquinho a mais dos 60%. Então ele chegou a 70% da FIP. Então eu tinha 30% ali, né? De spread, né? Para trabalhar. Mas enfim, por exemplo, eu coloquei que eu podia bater no martelo R$ 18.000. E aí desses R$ 8.000, eu coloquei R$ 2.000 taxa de pátio, mais os 5% do leiloeiro, mais o guincho, mais a documentação. E aí saiu mais ou menos 21 em alguma coisa. Então, de Entendi. 21 mil para 31 mil é R$ 10.000. Você fala, pô, é bastante grana, mas não. E se realmente o carro tem bastante benfeitorias para você fazer? Entendi. Então, 500 ali, 1.000 ali, já vai comer no seu lucro, entendeu? E fora que você vai ter que vender esse carro por, sei lá, uma média de 3, R$ 4.000, dependendo do carro também, né? A Abaixo da menos, tabela, né? abaixo da tabela, né? Então, isso é um exemplo, entendeu? Ô, amigão, e, cara, pra gente ter pra quem tá querendo entrar, né, nisso daí, qual que seria, assim, alguns valores, assim, vai, por exemplo, você tem, assim, mais ou menos para falar pro pessoal, ó, fundir um motor, se tiver que fazer um motor, isso desses carros mais populares, tá? Sim. Quanto que a pessoa até pode gastar para fazer um motor, às vezes tem pessoa que não tem a mínima noção, né, quanto que vai gastar numa suspensão, ou às vezes numa bateria, deixar o carro para você conseguir vender. Andável, né? Bom, Uhum. a gente falando assim dos carros que a gente fala popular, mas não existe mais carro popular, né? Mas falando aí, né, de Onix, o Gol, Ford Ka, aquele da Fiat que é o Cronos, não, é o Argo, enfim, esses carros realmente, HB20, né? isso, HB20, o próprio Kwid, o Mob, então esses carros Uhum. mais populares, né? Os mais baratos, né?
Se você for comprar um motor zero na concessionária, que alguns ainda vendem, gira Uhum. em torno de 15 a 20 mil reais. Um Se motor, né? for, é um motor zero na caixa. Se você for mandar fazer esse motor, ele chega a 10, 8. Então depende, né? Se você for comprar um desmonte credenciado, né, nos famosos desmanches, né, chega a 6, 7 ou até 10. Então vai depender muito, né? Uhum. Realmente. Uma bateria, R$ 400. Ah, se você precisar trocar dois pneus, é claro, cada carro tem sua medida de pneu, né? Mas Uhum. coloca aí dois pneus, quase R$ 1.000 com alinhamento, balanceamento, borracheiro, entendeu? Você compra um carro, precisa pintar um para-choque. A média para você pintar um para-choque é de R$ 400 a R$ 700, dependendo do pintor e funileiro, entendeu? Então a gente acha que é baratinho, mas não, é caro, entendeu? Às vezes tem um para-brisa para trocar, porque está caro. Dependendo, pode chegar, gira em torno de 500 até R$ 1.000, R$ 1.200 um para-brisa. E uma revisão básica, né, óleo, vela, os filtros, né? Pode chegar até mais de R$ 1.000, né? Porque aí depende. Às vezes o carro tem alguma manutenção um pouco mais cara, que chega a ser uma corretiva, então passa de R$ 1.000. E aí, claro, né? Às vezes o carro precisa de uma higienização, um polimento, né? Para você, às vezes é mesmo para usar, né? Vai comprar um carro, o carro tá sujo, você vai querer fazer um polimento para deixar bonitinho, e fazer aí uma higienização, pode chegar quase a R$ 1.000. Um polimento técnico, aliás, é um polimento comercial que eles chamam, né? Nessas casas de estética é R$ 400. Uma higienização, mais 400, mais 300. Aí vai depender, né, realmente da casa aí de estética. Então, tudo que você for colocando assim, quase chega a 1.000, 1.000, 1.000. Quando você soma, pronto, já perdeu o seu Ela, né? lucro. Exatamente. Ô, William, e quando você consegue finalmente ali arrematar o leilão, né? Como que é o processo? Vai, você sabe na hora ali que você arrematou? Porque tem duas situações, né? Ou você arremata ele direto no preço, ou às vezes ele vai para análise da seguradora, né? Condicional. Como que Condicional. é esses dois cenários aí para a pessoa que nunca fez isso? Assim, de conseguir arrematar o carro e vamos imaginar que ela arrematou direto, como é que funciona, e quando vai para essa análise aí da seguradora. Na hora você sabe que vai aparecer seu login lá, né, no lance, quando você estiver disputando, e aí é o Uhum, leiloeiro que vai falar, dole uma, dole duas, dole três, né? Vendido por Fabiano Maciel. uhum. Ou vendido por Fabiano Maciel, sujeito a condicional do banco. Ah, ele Aí já fala na hora. ele já fala se foi vendido ou ficou na condicional, né? Se o banco ainda vai analisar. Ou se o banco retirou, né? Então pode ter vários tipos de situação. Às Tá. vezes E o quanto banco tempo retira na demora? hora. Quanto tempo demora, amigão, se for para condicional, para o banco? Você vai ficar desesperado quanto tempo para saber se aprovou o carro ou não? Aí depende do banco, né? Ou do proprietário aí do veículo, porque no leilão não é só banco que vende o carro, às vezes alguma empresa que quer fazer Uhum, uma frota, né? entendi. Então vai depender realmente do dono do carro. Mas eu acho que gira em torno de uns 4 dias, mais ou menos, 3 a Ah, uma 4 semana então, vai, vamos jogar alto assim, uma semana. uma semana aí você fica ansioso para saber se vai ser liberado ou não. A boa Legal, notícia, a boa notícia é que quando cai no condicional, a maioria libera. Então entendi. você já fica um pouco já feliz que o carro chegou naquele mínimo do valor, que às vezes você paga um preço bem bacana, ou você fica assustado, fala, caraca, só eu dei lance, ninguém quis esse carro porque só eu quis, né? Será que eu não vi alguma coisa? Então você fica meio assim, né? Dividido. Mais uma semana aí. E deixa eu te perguntar aqui, depois eu estou estudando bastante, né, livros, né, de leilões de imóveis, né, e tem bastantes coisas em comum, né, de carro e de imóvel. O lance a comissão dos 5% do leiloeiro também é dos imóveis, Padrão é tudo é que vende em leilão padrão. é 5%. Isso, aí você tem várias taxas, várias documentações que você vai gastar, né? E lá no leilão de imóveis, eles falam o seguinte: assim que você arremata o imóvel, no dia seguinte você já vai ter que executar o pagamento, inclusive a comissão do leiloeiro. No Ah, caso isso é do importante. carro, é a mesma coisa ou não? Você arrematou no dia seguinte, você tem que pagar. É basicamente a mesma coisa. Aí vai de leilão para leilão.
Mas assim, até onde eu vi, no máximo que eu vi é 48 horas para você pagar o carro. Tem que estar o dinheiro ali vivo. Né? E claro, uma coisa importante, que às vezes até é óbvio, mas é bom esclarecer isso, porque algumas pessoas pode ser que já viram alguma propaganda em algum leilão. Tem leilão que começou há um tempo, nem sei se ainda fazem o financiamento do veículo, que eles têm alguma parceria com algum banco. Mas Uhum. posso falar que 95% dos leilões é dinheiro à vista. Então você tem que ir preparado realmente para pagar tudo à vista e geralmente paga no dia seguinte mesmo. Isso é importante falar, porque, por exemplo, né, às vezes a pessoa tem lá um investimento em ações, fundos imobiliários, né, e, eu tenho meu investimento, eu vou tentar dar um lance aqui, se eu arrematar, aí eu vou vender minha posição, né, É, isso que não vai dar tempo, porque no mercado financeiro, para quem não sabe, pessoal, é 48 horas que você tem de delay para conseguir receber. Então, sim, você já no dia seguinte, né, você já tem que ter a grana na mão ali para poder fazer o arremate, né? exatamente, tem que se preparar. Além de fazer a conta, visitar, você tem que ter o dinheiro na mão. E reitero novamente, né? Tem alguns leilões que financiam. Mas, claro, se eles dão essa opção, você tem que saber se você tem o crédito antes de também dar o lance, né? Entendi. Meio que é um empréstimo, mas poucos fazem. Eu acho que tá cada vez. Eu acho que eles devem estar com tanto problema que alguns nem fazem mais. Mas realmente tem que ter o cash ali na mão, né? Para pagar no dia seguinte. É bem sério. Entendi. Ô, William, se você tivesse que, assim, colocar, assim, qual que foi as maiores dificuldades, assim, que você encontrou quando você comprou seu primeiro carro? Assim, teve alguma coisa que você não imaginava, que foi muito difícil ou muito demorado, né? Por exemplo, até você citar nessa dificuldade, você arrematou o carro. Quanto tempo demora para o documento estar na sua mão para você conseguir vender esse carro? Geralmente, os grandes casos, grandes casos de leilão, gira em torno de 45 a 60, ou até 90 dias para o carro estar no seu nome, né, para liberar. Isso às vezes é a maioria por conta dos bancos mesmo, né, dos proprietários dos veículos. Às vezes não é nem o leilão é só o intermediário. Então, assim, demora mesmo. E tem leilão judicial, ou leilão público, e demora muito mais ainda. A gente escuta relatos de 6 meses, um ano. Ah, um ano? Exatamente. Cara, você Se já tem que for, colocar isso aí na conta, né? Porque, por exemplo, você vai ficar com o carro preso um ano, não, o carro vai estar com você, mas preso para você transferir então não tem realmente. como transferir, né? Leilão público tem muito disso. E se for judicial, às vezes também tem isso. É bem complicado. Então, por isso que Então, realmente o pessoal vai mais nos leilões das casas particulares, sabe? Que é mais rápido. então, isso aí já é uma dica importante, né? Para o pessoal que quer começar a entrar nisso daí, que quer comprar o carro para revender, né? Então você já indica aí pátios privados, né? Exatamente, exatamente. Porque assim, e também não tem como falar se a todos leilões públicos ou judiciais demoram. Às vezes não. Vai depender do juiz, às vezes vai depender. Às vezes é a frota da CET, ou da Receita Federal, preso de, de tráfico de drogas, enfim. Mas tem vários tipos, né, de situações. Entendi. E, cara, quais seriam, assim, os pontos mais críticos que você considera, William, para uma pessoa que vai escolher um carro de leilão, assim, que ela tem que se atentar, né? Porque às vezes, por exemplo, na bolsa, a gente fala, eu sempre falo nos meus treinamentos para quem quer começar a investir em fundo imobiliário, em ação né, que paga lá minha mentoria, meu treinamento. Eu falo, ó, você não pode precisar desse dinheiro, porque se você precisar, se você está precisando dessa grana, pode ser que não multiplique do jeito que você quer e tal. A gente partindo para os leilões agora, esse dinheiro que essa pessoa quer entrar ali para tentar fazer uma renda extra, é a mesma pegada, você acha, assim? Até por conta desses percalços que pode acontecer aí de demora na documentação sair, tem que ser uma grana que aquela pessoa não está precisando. Exatamente, porque até mesmo se tiver alguma coisa mais grave,
o motor do carro está travado, você não viu. Ixi, se você não tiver um dinheiro para arrumar, o carro vai ficar parado há meses na sua garagem até você resolver isso, entendeu? Conseguir vender, né? Exatamente. Exatamente. Então, realmente, é a mesma coisa. Qualquer investimento, você não pode ser. Aquele valor, se for sua reserva de emergência, você não pode colocar num investimento desse. Pode ter risco, né? Tudo tem risco, né? Entendi. E se você pudesse, assim, numerar, né, quais são os erros mais comuns de quem está começando, né? Assim, principalmente quem não estuda, né? O cara cai de paraquedas igual bolsa, né? O cara cai de paraquedas lá na bolsa, perde dinheiro e a culpa é da bolsa. Ah, bolsa é loteria. Leilão é a mesma coisa. Qual que seria, assim, tem alguns erros, assim, que você considera, assim, os mais comuns, que é aquela galera que cai de paraquedas no leilão, Tem. erra? Primeiro, na minha opinião, o pessoal não lê o edital, né? O edital é a descrição do lote, porque o edital tem a regra do leilão, né? Então lá eles descrevem como cada banco funciona, como funciona a documentação, enfim, todos os detalhes. E a descrição de cada lote tem falando, né, o que tem de errado, o que não tem, qualquer detalhe. E lá tem as taxas, né, de cada lote e vai variar, né? Cada lote não vai ser o mesmo preço que o outro. Então o pessoal comete muito essa gafe de não ler, né, o edital. Eu acho que segundo, é, não seria tanto um erro, porque se você obtém bastante experiência, você pode comprar sem visitar, né? Mas tem o risco, né? Então, o que eu falo para iniciante é não ir visitar, né? Principalmente se for seu primeiro. Tem que visitar, porque você não consegue ver tudo na foto, no vídeo, né? Ou tem coisas que eles não vão falar, porque às vezes não pegou, e lá você vendo o veículo, você consegue ver, né? Se tem alguma coisa de errado lá para você colocar na sua conta que você vai gastar. E para quem quer começar também para revender carros, o William, você acha interessante que a pessoa tem que entender pelo menos o básico de mecânica? Ou você acha que não tem nada a ver, não precisa? Qual que é a tua visão assim? Eu acho que mais entender do mercado daquele veículo que você quer. Então, pelo menos se você saber que realmente os carros populares são os mais vendidos, as cores, né? Tem esse preconceito. Você vai comprar um carro amarelo, às vezes realmente você vai demorar para vender. As pessoas preferem mais o preto, o prato, o branco, né? O cinza, né? E até número de portas. Você vai comprar um carro quatro portas, ele vai vender muito mais rápido, às vezes, que um duas portas. Então, eu acho que é mais entender é, do mercado daquele veículo e também da sua região, porque tem carro, às vezes, que vende bem numa região, num estado, e a da outra não, entendeu? Mas na hora de você analisar o carro, se você for presencial, aí sim, tem que saber um pouco básico, né? Se você não souber, leva uma pessoa que entenda, né, o básico de mecânica, sabe? Analisar o carro, a pintura, o pneu, né? Igual eu falei, o carro conversa com você. E quem entende um pouco já pega algumas coisas só de olhar, né? Bate o olho e já vê que aquela peça já foi pintada, aquele carro está desalinhado. Então é muito importante ter a informação. Informação. E você faria alguma coisa diferente assim? Alguma coisa que você fez nessa sua trajetória? Que você falou assim, pô, se eu pudesse voltar no tempo, eu faria essa situação aqui diferente com relação aos leilões aí. Tem alguma coisa que você faria diferente ou não? Tem duas, né? Uma você, por exemplo, se eu quero comprar um veículo até aquele valor e eu acompanhei 2 semanas, eu não consegui, não desistir. Porque às vezes aquele mês está ruim mesmo e só sai péssimos negócios. Mas às vezes a terceira semana que você deixou de analisar, às vezes sai um bom negócio. Então aquelas casas que mais você olha, né, analisa, às vezes vai sair um bom negócio, entendeu? E a segunda, não subestimar, né, algum carro ou outro que você bate o olho e você fala, esse carro aqui vai explodir. É nada, às vezes ninguém quer aquele carro que ninguém viu, entendeu? Tem carro que você bate o olho, você fala que você pensa que vai explodir de valor, todo mundo quer e ninguém quer. E às vezes é por conta que aquele leilão teve bastante carros atrativos e às vezes os mais baratinhos bons ninguém quis, porque já gastaram dinheiro com os melhores, entendeu? Então não subestimar, olhar todos, né? Olhar todos e fazer conta de todos e deixar ali no cantinho, entendeu? Entendi. Isso aí é uma dica boa, né?
E pra gente, cara, já tá dando quase uma hora, hein? Passa rápido demais, hein? Rápido. Passa rápido. É, para você, o que que você acha, cara? Para quem quer começar no ramo dos leilões aí e tá pensando em entrar nos leilões dos veículos, você acha que é um ótimo investimento para rentabilizar, para multiplicar o dinheiro, né? Ou você acha que, cara, para quem tá com a grana muito apertada, pode ser um tiro no pé, né? Eu, O que que você eu acho pensa que disso daí? eu acho que o leilão é uma ótima porta de entrada. Aí, claro, dependendo do valor, né? Então, por exemplo, tem leilão de logística reversa. Vou dar um exemplo. Que a Centauro leiloa palets de tênis, por exemplo, né? Então, tem dentro do leilão vende isso também. Então, se a pessoa tem medo de começar com carro, moto, que realmente é um valor bem simbólico, né? Dá para você começar com isso, entendeu? Comprar um valor bacana, revender no Mercado Livre, no LX, enfim. Que aí você vai pegando já as manhas de leilão, não vai de cara assim no carro e moto se você tem alguma insegurança, entendeu? Entendi. Mas dá para rentabilizar. O importante é não desistir e não se emocionar, porque todo dia tem leilão. Então, se você colocou que você quer comprar, começar com um carro até de 15 mil reais, vai ser muito difícil. Mas acha. Não é? É garimpar, né? Eu acho que as pessoas nunca podem esquecer essa palavra. Leilão é garimpar. Tanto de imóveis como de carro, moto, caminhão. A maioria dos negócios saem bem ruins, né? No final. Mas se garimpar realmente encontra. Entendi. Ô, William, para a gente finalizar aqui a live, queria que você falasse um pouquinho sobre o Palio, né? Que a Dani ficou dirigindo, que até acho que vendeu, né? Vendeu o Palio? Ainda não. Vendeu. Tá quase. Ainda. Mas ele já deu sinal, né? Já. Já deu sinal, já tá para vender aí. Só para você ter uma ideia, eu anunciei esse carro, né, também no meu Face, né, para poder te dar uma força aí. E, cara, tá com quase 150 cliques já, E várias não é de mensagens. leilão, tá, pessoal? Esse não é de leilão. Mas é Isso um não bom é exemplo. leilão. O amigão compra carro de leilão, compra carro mais barato, que tiver, né, no preço a gente tá comprando. E, cara, e você fez bastante coisa nesse carro. Eu queria que Exatamente. você falasse para a galera o que que você fez nesse carro, valores, porque às vezes pode ser que a pessoa veja um carro no leilão no edital que está às vezes com problema do que você fez, né? Até para a pessoa ter uma ideia, porque eu acho que você já sabe até de cor mais ou menos os preços aí. Exatamente. Esse carro não foi de leilão, foi de particular, mas é um bom exemplo que carro que tem muita coisa para fazer dá prejuízo. É aquilo, eu sempre falo, tem carro que se você fizer alguma coisa nele, ele já está dando prejuízo. Vale mais a pena você dar um tapa e vender naquela situação. Então, foi um carro que a gente comprou bem baratinho e só de mecânica e pintura e funilaria chegou já o valor que eu estou vendendo. Valor de Fora tabela. as outras coisas. Valor Nesse, de mercado ainda. Se fosse você, chegou, tabela, era mais prejuízo. você chegou a pintar inteiro, amigão? Pintou inteiro, o funileiro Quanto que você gastou pintou. de pintura? Só para o pessoal ter uma ideia. Foi mais um funileiro assim, com preço bem razoável, barato, né? Se a gente for falar, mas um serviço de ótima qualidade, 6 mil reais. Então, então, isso aí que é legal, né? Porque a pessoa já vai tendo uma ideia. Para você pintar um palio inteiro, você gastou 6 mil reais. É um carro, qualquer carro. Se você Tá, for mais ou menos. dar um banho de tinta, como eles falam, é de Uhum. 6 a 10 mil reais. Aí vai Tá. variar, porque às vezes o carro tem muita funilaria para fazer, às vezes a cor do carro, a tinta é muito cara, então pode variar. Chega até 15, 20, dependendo do pintor. Mas o seu era prata, né? Aquele prata básico, né? Foi 6 mil reais, assim. R$ 5 mil. Você trocou também estofamento ou não? Exatamente. Dois bancos para reformar é uma média de 600 a mil reais, dois bancos. Dois bancos. Se você for reformar, se você comprar usado é mais barato, mas assim, Tá. é isso. Revisão mecânica, quase três. Aliás, mais de 3 E o que que mil você fez reais. na parte de mecânica? Sim, o grossinho, mais grosso. Não, revisão geral mesmo, né? Todas as correias, óleo, filtro, vela, todos os fluidos, todos. Muita coisa de suspensão, muita Pneu, coisa né? de Você chegou a trocar injeção. pneu, não? Oi?
Chegou a trocar pneu ou não? Dois só. Só que foi mais baratinho, foi Uhum. R$ 500. Mas de mecânico foi mais de 3. Com a mão Chegou de a, obra, né? chegou a gastar uns 10 para deixar o carro em pezinho. Mas, mas chegou mais de. Passou de 10 tranquilo. Passou de 10, né? E Exatamente. que é um Palio, que ano que é? 97? 97, carro de 30 anos. É um carro antigo já. Então, Com mas certeza. é legal esse exemplo, né? Porque, pô, olha só, você deixar um Palio em 97, mas o carro ficou filé também, né? Puta merda, o carro tá zero bala, né? Não tem outro mais bonito aí nos anúncios. Mas você gastou ali uns 12 conto, então, para deixar ele em pezinho. Exatamente. Né? Aí você vê a importância de você comprar no valor certo, né? Para você não tomar um prejuízo. Não é Muito nem grande. isso. Também, mas é você analisar o carro e verificar. Pô, se eu fazer muita coisa, vai me dar prejuízo. É melhor você deixar ele daquele jeito e você só fazer o básico para ele andar. Para ele É, andar e a pessoa assumir o resto, né? isso, e não é só para carro antigo. Às vezes você pega um carro aí 2015, tem tanta coisa para fazer que não compensa. A conta é a mesma, não, independente se é um carro de 30 anos, ou um carro de 5 anos, ou de 10. O Hum. valor da pintura, de uma mecânica, se for um carro popular, é a mesma coisa, não tem mais diferença. Se a gente for falar de carro popular, né? Popular, né, amigão? Eu perguntei pra você, né? Eu falei, amigão, quero pegar uma BMzinha aí no leilão, né? Se vir com o motor travado, quanto custa fazer o motor de uma BM? Pode passar dos R$ 35.000. Eita, nós, hein? Senhor, oremos. Exatamente. Então tem que pensar muito bem para não, às vezes, aquela fonte de renda extra, né, não virar um tiro no seu pé, né? Exatamente. Se tiver um motor com um câmbio com problema, a pessoa pode tomar prejuízo. O recomendável quando a pessoa estiver já fazendo a lição de casa dela é que ela já coloque isso em mente, porque você comprou o carro no estado, né? E que ela fale para ela mesma: ah, se der tudo errado, pelo menos eu empato com o valor que o carro vale de FIP ou de mercado, pelo menos o empato é o mínimo. Pelo menos você tem que empatar, né? Isso aí é uma dica boa, né, William? A pessoa tem que, pelo menos, se tudo der errado na análise dela, empatar o valor, né? Exatamente, porque às vezes você vai levar uma pessoa que entende, mas você não consegue ver dentro do motor, dentro do câmbio, o que, que tem, né? Como que aquele outro dono utilizava o carro, se fazia as revisões ou não. É um mistério, é uma máquina, né? Até carro de rua acontece isso, de loja, quem dirá de leilão, imagina. Acontece. Bom, estamos batendo aqui, amigão, 59 minutos. Vamos bater 1 hora de live. Demos muitas dicas, entendeu? Muita dica legal para quem quer começar no leilão. Por mais E os percalços do início da live, mas na acontece. quarta tentativa, conseguimos fazer. Agora, para finalizar, amigão, vou dar uma de. Agora estou dando uma de Joel J no final das minhas lives. Vamos imaginar que você tivesse a possibilidade de mandar uma mensagem que todo mundo ia ver, né? Para a galera aí que quer entrar no leilão, qual seria a mensagem que você daria final aí para essa galera que quer entrar no leilão, tá com medo, enfim, Eu, manda aí. eu até falei essas frases, esses bordões durante o nosso bate-papo. Não existe almoço grátis em lugar nenhum, e quem dirá no leilão. Então, se você quer, não desista, né? Toda semana acompanhe, né? Já deixa o seu valor ali separado que vai surgir. Às vezes a pessoa quer comprar uma motinha para trabalhar, um carrinho para trabalhar, às vezes não é nem para vender, né? E tá muito caro, às vezes a pessoa mora numa região que é muito caro o carro, né? Então compensa comprar no leilão. Então assim, não desista. Procure informação, estude, tem a internet aí, YouTube, tem muita informação bacana, muitas dicas, e não desista. Né? Não existe almoço grátis, né? Não se emocione, né? E não desista. Essas três palavras aí. Show de bola. E para quem quiser te seguir, amigão, qual que é teu Instagram? Aí, ó, canal, né? Tanto canal no YouTube como no Instagram, né? Autonomia e economia. Autonomia Autonomia e e economia. economia. Se não achar, entra aí nos meus amigos lá que você vai achar o amigão, vai ter essa live aqui, vou marcar ele. William, obrigado, cara. Agradecer aí pelas dicas valiosas que você deu para a galera que está
querendo começar aí nos leilões, e para o pessoal te seguir, né? Que você sempre está colocando vídeo, você arrumando os carros, dando Sim, dicas de como arrumar, como economizar, né? sim, Na, isso é muito nessa importante. manutenção, que isso que é legal, né? É você pegar vídeo de alguém ensinando você como economizar, e muita coisa você que faz, né? A maioria você que faz, Exatamente. né? E Eu aí sou você curioso, ensina. então eu vou lá e faço. Isso, e você Não já tem medo. economiza a mão de obra, né? Exatamente. Quiserem me chamar aí no chat, né, do Instagram, alguma dúvida, eu estou à disposição também. Show de bola. É isso aí, amigão. Obrigado toda a galera que assistiu aqui, ó. Também meu muito obrigado, Kleber, Silvana, Ângela, Emerson. Emerson fez uma live comigo, uma resenha também de day trade, hein? O Emerson é zica no day trade. O Eu Márcio, assisti. Cristina, o Márcio, Gabriel, mano, a galera, Nicole, Pati, Edson, Pedro, Rafael, Felipe, Thaís, até o Danilo entrou. Danilo, mano, a galerinha entrou. Galera, se você gostou, então curte aí, faz seu comentário. Se você quiser saber sempre de vídeos aí relacionados a empreendedorismo, bolsa de valores, ação, fundo imobiliário, me segue lá, um TST em Wall Street. É um canal novo que eu tenho também, que eu estou colocando bastante material lá sobre mercado financeiro. Se quiser saber um pouquinho mais também, fazer o treinamento comigo de mercado financeiro, manda uma mensagem. E é isso aí. Amigão, show de bola, hein? Obrigado. E amanhã eu tô na sua casa para levar a maquininha. Valeu, pessoal. Falou. Tchau, tchau. Fui, galera.